Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Mas filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Mas filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Venha escutar, a cachoeira canta, o prazer se renova, pois do Oxum tá lá. Ninguém, 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 ninguém realiza os desejos de um homem também. Mas filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. É meu perfume requintado, bracelete dourado, é assim que vem. Ninguém, 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 ninguém realiza os desejos de um homem também. Mas filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é. Boa noite, Petrolina, boa noite, Exu, boa noite, Serra Talhada, boa noite, Garanhuns, boa noite, onde quer que você esteja, em Pernambuco, em Recife, na região metropolitana, enfim, está entrando no ar, a partir de agora, o Liberdade de Expressão. Hoje teremos o tema Agenda 21 da região de Aldeia e estamos trazendo aqui à minha direita o Celerino Carriconde, ele que é médico, coordenador do Centro Nordestino de Medicina Popular, e à minha esquerda o Evandro Araújo, ele que é psicólogo, zootecnista e coordenador da Agenda 21 na região de Recife e também faz parte da COCAR ONG. Então, é uma satisfação tê-los aqui no Liberdade de Expressão. Boa noite. Boa noite. E vamos conversar hoje sobre essa questão tão importante, essa questão ambiental, sobre a Agenda 21. Bem, para provocar, eu sempre provoco aqui no Liberdade de Expressão, eu queria fazer uma reflexão inicial para abrir os microfones, para que a gente faça essas considerações iniciais, e já provocando, eu queria perguntar, será que o grande problema ecológico não é as relações humanas, essa relação de exploração, essa relação de tratar o ser humano como números ou como apenas objeto de trabalho, quer dizer, enfim, será que não é essa relação que é um grande problema mesmo, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente vê, inclusive, que é importante e é bom até destacar, ONGs que cuidam de baleias, ONGs que cuidam de tartarugas, golfinhos, mas assim, para cuidar do homem, pouco se fala desse bicho. Ainda não está em extinção não, mas está bem maltratado. Queria abrir o microfone para a gente fazer as considerações iniciais, então fiquem à vontade. Microfone aberto. Vamos começar. Mestre Celerino. Né? Celerino, então vamos lá. Bom, boa noite para os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês para colocar alguma coisa sobre a questão da Agenda 21 e a questão que você levantou aí do bicho-homem, né? Eu acho que a Agenda 21, a essência dela é preocupação com o homem. Mas o homem não está situado num subjetivo, num abstrato. Está num concreto, que é o meio ambiente, que é a sua geografia, que é a sua estrutura psicológica, que é a sua cultura. São todos esses valores que estão em jogo. Os animais fazem parte disso também. O nosso amigo Leonardo Boff coloca uma coisa interessante. No início da humanidade surgiu a visão teocêntrica. Tudo girava em torno de Deus. No segundo momento passou a antropocêntrica, que era em torno do homem. As lutas sociais, a libertação, o socialismo e tal. E o terceiro momento agora, a visão ecocêntrica, que resgata o homem e também Deus, integra com a natureza. Quer dizer, essas dimensões todinhas do homem novo, tem que ter essa visão. Eu concordo com você, a questão do bicho-homem é impressionante. Nós temos 6 bilhões e meio de habitantes. Nós temos produção de alimento demais e está faltando alimento no mundo. Por que isso aí? É questão ecológica ou é questão da usura de uma minoria? Os ricos têm que se preocupar, porque as doenças do pobre vão chegar em vocês. Ou vocês pensem, os milionários, os exploradores do mundo inteiro, pensem que o mal que vocês fazem vai voltar para vocês. E está aí o mundo se vingando de vocês.
E vocês vão pegar pragas piores do que o povo pobre, porque você não tem defesa. O povo pobre já tem defesa. Ok. Passar aqui a palavra então para o Evandro Araújo. Bom, obrigado aí pelo convite. E eu acho assim fundamental, assim, importância um programa. Primeiro o resgate da TV, né, Pernambuco. Então acho que isso é uma coisa assim importantíssima para todos nós, porque a cultura, o debate, a discussão, ela vai se travar em todo o estado e a gente vai conseguir compartilhar a inteligência, a nossa inteligência, né, pernambucana. Assim, eu acho que a questão do ser humano é um debate sempre rico. Eu também sou da opinião de que a gente estamos fazendo muita coisa assim pelos animais e também tem muita coisa sendo feita pela questão do homem. Mas, assim, ainda está precisando ir no cerne de muitas questões, né? Nós estamos no século assim, atualizados e, né, com outra concepção no século aí, 21, atualizados dentro de uma concepção de mundo totalmente nova, mas coisas velhas continuam, né? A fome no mundo, né? As guerras, né? O mundo, até a contemporaneidade, o mundo já teve mais de 25 mil guerras. Então a gente vem vivendo numa terra onde as pessoas vêm se matando cada vez mais, né? O individualismo, o egoísmo, né? Tudo isso tem feito com que a gente viva cada vez mais com dificuldade. Aí, pegando a ideia, por exemplo, do Celerino, é importante que as pessoas que hoje possuem um poder aquisitivo maior, né? Ou seja, a grande burguesia que está aí, ostenta seus poderes e tudo mais, entenda que a violência no mundo só vai se acabar quando se diminuir a miséria humana. Não adianta querer diminuir violência fazendo coisas paliativas, não. É importante que se chegue lá em todas as pessoas tudo que for necessário para ela, a saúde, a educação, o pai e a mãe, por exemplo, de uma criança, saber que aquele filho vai nascer, ele vai ser educado e depois vai ter uma profissão e vai poder sobreviver com dignidade. É outra coisa. É uma coisa super importante, é a dignidade humana. Né? Nós fomos, por exemplo, se a gente pegar a história do Brasil, nós temos 500 anos de história de opressão nesse país contra as classes populares. Então, nós não conseguimos... Se você chegar nas comunidades populares, falar para as comunidades populares que eles têm direito a uma coisa nova, a um mundo novo, né? Que eles têm direito a sobreviver com dignidade, muitas vezes o cara não consegue levantar nem a própria cabeça, porque ele já escutou tanto na cabeça dele que ele não pode, que ele é pobre, que ele não tem condição, de que ele não tem condição de disputar no mercado. Né? Então, todas essas dificuldades, esse novo paradigma que assim, Celerino está trazendo, Marcelo Pelizoli, Luiz Gonzaga Lira, tantas pessoas assim bacanas, Thomas, Enlaçador, Patrícia Travasso, João Frazão, pessoas da Universidade Rural, da Universidade Federal, pessoas das ONGs, estão trazendo um novo paradigma, que é um novo paradigma da cooperação. Então, a Agenda 21, não só da região de Aldeia, mas a Agenda 21, no processo como um todo, que foi escolhido a partir de 92, da ECO 92, lá no Rio, se escolheu, por exemplo, que a gente precisava crescer, sim. Vamos desenvolver, sim, mas desenvolver com sustentabilidade. É importante que o homem veja que o homem é o centro da história. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque, na realidade, nós falar em meio ambiente já, inclusive, é uma própria contradição. Hoje tudo é ambiente. Nós estamos dentro do ambiente. Então, para esse caos que hoje, por exemplo, opera dentro do mundo, a gente conseguir superar, não vai ser só a solução só dos políticos, não. Vai ser solução de todas as pessoas de boa vontade nesse mundo. De querer transformar nossas relações do ponto de vista pessoal, porque não adianta você, por exemplo, querer transformar o mundo, se dizer que você é um revolucionário, ou isso e aquilo, sem você transformar a si próprio. Você chega em casa, você trata mal ou a pessoa que trabalha com você, ou trata mal a sua esposa, ou trata o seu filho como opressor, não adianta. Então, há que se haver uma mudança interior das pessoas. Então, acho que a gente está nesse ponto. A gente está num viés assim, que a gente tem que dividir. O mundo está num momento assim, de divisão. Ou a gente amplia essa visão para o amor, né, como dizia o grande mestre, né, Jesus dizia, né, é importante amar o próximo e a si mesmo, né, a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, não adianta somente amar o outro, tem que amar a si. Então, amar a si é um ato de reconhecimento da divindade, é um ato de você saber que esse mundo é uma coisa só, não é o Oriente nem o Ocidente, é um mundo só. Pois é, o grande ensinamento de Jesus, acho que um dos maiores foi esse, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Um dia que a humanidade conseguir fazer isso, realmente será, assim, a perfeição. Inclusive, eu queria falar com você, telespectador da TV Pernambuco, nosso e-mail vai estar aí já no nosso rodapé, programa Liberdade de Expressão, @gmail.com. Você participa, sugere temas,
fica bem à vontade, porque esse programa é construído assim, com a sua participação, com a sua interatividade. Hoje estamos conversando sobre o tema Agenda 21, com o Celerino Carriconde e com o Evandro Araújo. Claro que você é mais do que convidado a participar também com a gente. Outra questão importante que eu queria considerar aqui, inicialmente nesse bate-papo, é esse modelo de sociedade que a gente vive, né? Um modelo consumista, um modelo que as pessoas buscam acumular riquezas e muitas vezes terminam até morrendo e não levam nada, né? Então, assim, para que serve esse acúmulo de tanto dinheiro e muitas vezes se esquecendo até do prazer, da vida? Então, assim, até que ponto esse modelo de sociedade vai continuar ludibriando as pessoas com essa visão só consumista e muitas vezes consumindo todas as questões ambientais, né? Então, as pessoas imediatistas invadem a Amazônia, por exemplo, derruba boa parte para criar gado, quer dizer, só visando a questão econômica, lucro e assim, por cima de tudo, todos os outros aspectos, que a vida não é só lucro, o lucro é importante, mas infelizmente hoje só se vê o lucro em detrimento de tudo, até da moral, da ética, até do ser humano mesmo. Então, queria que vocês fizessem uma colocação, passar aqui a palavra para o Celerino, para a gente imediatamente falar sobre a Agenda 21. Isso realmente é um problema, viu? Porque as pessoas se perderam de Deus, se perderam de si mesmas e se perderam do mundo. E as pessoas estão aí. A grande crise da humanidade é uma crise de valores, né? Porque as pessoas inverteram os valores, né? A ordem do ter passou a ser mais importante que a ordem do ser. E as pessoas procuram ter mais, consumir horas de televisão, horas de revista, horas de leitura, horas de prazer, quer dizer, elas não, inclusive chegam em casa, a primeira coisa que fazem, liga o rádio. Chega no carro, liga o rádio. Elas têm medo de se encontrar. É importante você escutar o seu silêncio. As doenças hoje em dia estão ligadas com essa perda de unidade da pessoa. Que saúde, gente. Você não consegue no atendimento médico, não. Durante greves médicas em Israel e na Inglaterra, em vez de morrer mais gente, morreu menos gente. Quer dizer, quando o médico não atrapalha, o doente se salva. A pior doença hoje é uma doença chamada iatrogênica, excesso de médico, excesso de exame e excesso de remédio. E as pessoas estão doentes porque se perderam delas. Elas não se escutam mais. Saúde é se harmonizar comigo mesmo, com a minha transcendência, seja qual for, e com a outra pessoa, e com Deus. Quer dizer, e com a natureza. Essa relação de harmonia é que vai dar saúde. O perdão, a medicina newtoniana, que baseia tudo na base do mecanicismo, do cartesianismo, hoje em dia está uma medicina newtoniana, que é a medicina energética. Hoje em dia é mais importante que um remédio para uma pessoa que tem uma doença autoimune, provocada por uma mágoa que sofreu do marido que traiu, é o perdão, é o amor. Não é remédio, não. O remédio não resolve, não. O que resolve é o perdão, é o amor. Hoje as terapias do risoterapia, terapia de tocar nas pessoas, terapia de sentir, as pessoas se perderam, só querem consumir. E quanto mais hora de médico, mais hora de remédio, mais doente você fica. Portanto, pense bem, pense que a solução para você está de dentro para fora. Está em você se encontrar como pessoa humana, você se escutar no seu silêncio, para você conseguir se harmonizar e buscar o sentido para a sua vida. Porque a pessoa que tomou 30 vezes sem saber onde chegar, essa pessoa está perdida. E hoje em dia as pessoas se perderam de si, de Deus e do mundo. Legal, Celerino. Deixa eu passar a palavra então para o Evandro Araújo. Inclusive a gente está assim, já indo para o segundo bloco. Eu queria que você falasse sobre a Agenda 21. São vários municípios, né? Abreu e Lima, Araçoiaba, Canamaragibe, Paudalho, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata. Por que esses municípios? Fala assim só uma introdução disso aí, porque logo no segundo bloco vamos falar sobre a Agenda 21 da região de Aldeia. O microfone está aberto, fica à vontade. São 7 municípios, né? Assim, levou 7 anos para ser realizado e agora nós estamos entregando, né, a Pernambuco esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, né? Era muito importante também que os prefeitos das 7 cidades, né, e os respectivos trabalhadores, pessoas que trabalham com ele, também fossem sensíveis. É um documento que é feito conjuntamente com a população, quer dizer, a sociedade civil organizada e as pessoas físicas ou jurídicas se reúnem junto com as prefeituras e discutem todos os problemas dessas 7 regiões, depois discutem quais são as principais soluções. Esse documento vai para o Ministério do Meio Ambiente e o Estado, os municípios e o governo federal começam a liberar verba para
resolver esses problemas. Então, assim, do ponto de vista democrático, não existe mais nada mais democrático do que a Agenda 21. É um aconselhamento, por exemplo, é uma forma de planejamento de ações importante para ser seguidas. Então, se um prefeito for realmente democrático, ele vai valorizar esse trabalho. Só que, infelizmente, isso não acontece. Os prefeitos têm sido muito... assim, tem dinheiro, eles, se falar não tem dinheiro, eles não vão, né? Porque existe um hábito assim, milenar, né? Assim, que é muito mais fácil você fazer as coisas sozinhos, né, autoritariamente, do que você discutir democraticamente, porque democraticamente leva muito tempo. Legal, Evandro. Então vamos rapidinho para um bloco de apoio cultural e voltamos já já no Liberdade de Expressão. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Antes que eu perca a cabeça, vim procurar os meios legais. Imagine o Senhor que eu estava na paz, lá no meu cafofo, no nhaco-nhaco, com a minha magrela, quando bateram na minha janela, interrompendo o idílio amoroso que estava em pleno andamento. Estou sendo sincero no meu argumento, veja só o Senhor o que me aconteceu. Ao abrir a porta eu ainda estava em trajes sumários e lá estava a vizinha do lado, portando uma 12 e uma bíblia na mão. Chamou-me de cabra safado, pilantra, malandro, relé, gigolô. São acusações infundadas, doutor. Aliás, senhor comissário, no caso em questão contra esta senhora que anda ofendendo a minha moral, por favor, tome uma providência antes que se abrevie o juízo final. Fabiana é gatinha, só quer andar na linha, mas é só chegar no bar, é só chegar no bar, que o show vai começar, vai começar. Fabiana toma uma, Fabiana toma todas, Fabiana quando chega, ela sempre pede mais, quer se empregar, assim ó. Fabiana toma cana, chamam ela de Fabicana, não importa o que seja, desce aí uma cerveja, pode ser num copinho, numa taça, desce o vinho, uma bebida vem suprimir, ela encara o machine, isso é de graça, melhor ainda, como bebe. Estamos de volta no Liberdade de Expressão, hoje conversando sobre a Agenda 21. Deixa eu passar aqui a palavra para Evandro, mais uma vez, para a gente falar e mostrar as fotos. Inclusive, teve a inauguração, queria que você falasse para a gente dessa inauguração da Agenda 21, teve mais de 400 pessoas. Foi uma coisa Foi uma fantástica. mobilização, queria que você falasse sobre essa Agenda 21, sobre esse evento inicial. Vou mostrar Enfim, mostra algumas fotos para a gente, faz um comentário. Algumas fotos, veja só. É importante que é por isso que eu estava falando a questão anteriormente dos prefeitos. É importante que os prefeitos se tomem consciência, certo? O pessoal que esteja ligado à questão do meio ambiente. E outra coisa, a questão do meio ambiente, meio ambiente, cultura e saúde, educação, em todos os países do mundo, não é só Recife, não é só Pernambuco, não é só Brasil, mas é do mundo todo, é colocado como secundário. E se você pegar meio ambiente, meio ambiente e cultura está até do ponto de vista assim, financeiro, está até um pouco melhor. Mas meio ambiente é colocado, eu concordo plenamente com aquele cara, por exemplo, o assessor de Marina, é colocado como secundário. Veja só, no estado de Pernambuco, hoje, a gente tem uma secretaria adjunto.
Nós não temos secretaria própria. Então, defesa número 1 dos ambientalistas pernambucanos. Defender que se tenha uma secretaria de meio ambiente do Estado e de primeira grandeza. Não adianta ser uma secretaria com pouco recurso, não. Tem que ser secretaria com os mesmos recursos. Não é possível que nós continuemos, por exemplo, com várias coisas que estão acontecendo no Estado, feito o desenvolvimento. É importante que haja um desenvolvimento, mas é importante que esse desenvolvimento seja acompanhado de uma segurança. Né? Nós estamos agora, por exemplo, com a refinaria que vem para Pernambuco, mas aí o pessoal, por exemplo, do engenharia, pessoal de pesca, fez uma pesquisa, colocou umas boias naquela região de Suape. Essas boias, quando houve as ondas, né, a corrente marinha, e foram encontrar essas boias, sabe aonde? Lá nos Lençóis Maranhenses. Significa o seguinte, muito bom a refinaria, mas se nós não tivermos tecnologia suficiente para isolar, quando os petroleiros, por exemplo, tiverem algum derramamento de petróleo, nós vamos ter um problema sério, rapaz, até os Lençóis Maranhenses. Estamos com desenvolvimento lá no polo do Araripe, né? Araripina, lá aquele pessoal, por exemplo, está trabalhando com coisa. Mas eles estão acabando com o bioma Caatinga, porque estão utilizando como matriz energética. E a cidade é poluidíssima. Quem estiver lá, a gente vai respirar só aquele giz lá, do pó lá do giz. Então, desenvolver sim, mas preservando tudo que a gente tem de bacana. Então, assim, voltando para a história da Agenda 21 da região de Recife, de Aldeia, né? Esse é um trabalho muito, assim, que levou muito tempo, mas nós estamos trazendo aí um presente bacana, assim, composto pela sociedade. E nós botamos mais de 400 pessoas nesse evento. Então, agora... Onde foi o evento? Foi lá na Universidade Rural, com a presença das 7 prefeituras, ONGs, por exemplo, como o CEAS, como a Emaús, o Centro Nordestino de Medicina Popular, várias diretorias de meio ambiente de Jaboatão, vários conselhos da região metropolitana, Conselho de Meio Ambiente da região metropolitana estavam presentes. Então, estava assim, de fortíssimo movimento e uma coisa bacana. A juventude está ligada, está totalmente antenada com a questão do meio ambiente. Legal. E a questão do aquecimento global, Gilmar, é um fato real. Então, pensar hoje, por exemplo, hoje não adianta, por exemplo, nós estamos perdendo, os mares estão se acabando, por exemplo, todas as praias estão se acabando aí, a gente está vendo que o mar está desenvolvendo. Aí, só uma coisa importante, sabe o que é? Foi um trabalho que a gente estava desenvolvendo e, lamentavelmente, vai ficar uma tristeza muito grande, mas eu acho que não, nem tanto. Mas, assim, foi a perda de Enéas, né? Então, assim, perdemos Enéas. Por que Enéas era importante? Ano passado, nós discutimos com Enéas e com o Disseu, de lá do Galo da Madrugada, para a gente plantar 1 milhão de árvores, fazendo do Galo da Madrugada, que a gente, inclusive, ia criar o chamado Galo Verde, que seria um símbolo ecológico, para quem estivesse fazendo as coisas boas do ponto de vista da ecologia, recebesse esse prêmio, articulado com o governo do Estado, prefeituras, etc. E aí, Enéas, nós quando lançamos esse trabalho de plantar 1 milhão de árvores, e o Galo da Madrugada fosse o centro, já que o Galo consegue levar 1 milhão de pessoas, nós pensamos, então, 1 milhão de árvores aqui em Recife seria muito bacana. Né? E a gente podia espalhar isso para o Estado todinho, né? Cada município podia participar. Enéas estava na frente. A primeira coisa que ele quis fazer, sabe, foi depois que teve esse debate com ele, ele quis pegar uma árvore, queria já plantar, queria já se empenhar. Então, assim, fica essa dor nossa, né, do Enéas, mas sabendo que o Galo da Madrugada tem os seus representantes, o Disseu Araújo e os outros representantes, dê continuidade a esse trabalho, porque, do ponto de vista ambiental, se o Galo da Madrugada entrasse uma proposta dessa, seria um reconhecimento a nível mundial, de que a gente está trabalhando do ponto de vista da cultura e da questão do meio ambiente. Legal. Deixa eu passar a palavra, então, para o Celerino Carriconde, fazendo a seguinte pergunta. Essa Agenda 21 não é uma coisa só da região de Aldeia, isso também é integrada com outros municípios, com outras nações. Eu queria que você contextualizasse essa Agenda 21 numa visão maior. Falasse um pouco, explicasse para a gente, então, sobre esse trabalho. É lamentável que a gente, 92, 16 anos até agora, não sendo quase nada, porque a usura dos grandes capitais, os Estados Unidos que nunca reconheceu o documento de Kyoto, né, que foi a continuidade disso aqui, né, estão preocupados muito mais com o lucro deles que realmente com o meio ambiente. E está aí o meio ambiente se revoltando hoje. Né? Está aí os furacões, está aí os tsunamis da vida, está aí os terremotos, está aí. Tá? Então, a China hoje, né, que é uma grande potência econômica, não está levando em conta o meio ambiente. Quer dizer, o socialismo lá já era, visão, vamos sustentável, já era. A preocupação é produção, produção, produção. Agora, tem que se pensar globalmente e atuar não só localmente, mas também globalmente. O que nós podemos fazer, porque antigamente se dizia,
Pensar globalmente e atuar localmente. Não dá, só localmente não resolve, não. Nós temos que hoje, com a internet, que é uma grande arma que a gente tem, atuar internacionalmente também, fazer pressões, criar movimentos, motivar, incentivar, se articular internacionalmente para fazer a pressão nesses estados. Inclusive fazer boicotes econômicos também com as empresas que estão poluindo. Eu acho que há condições de a gente sair. Quer dizer, o homem precisa tomar consciência, buscar a verdade. Como que eu consigo contrabalançar essa situação de hoje? Porque outro dia perguntava um jovem numa entrevista na universidade se o planeta tinha solução. Ou marchavam para o final. É visão derrotista, né? Eu acho que talvez não vai condições de recuperar tudo, pelo menos de estacionar. Nós não podemos deixar continuar, porque se continuar vai ser o fim mesmo. Então nós temos que atuar hoje, pensar globalmente, atuar internacionalmente, através da internet, através de contatos, de articulações internacionais, como também atuar localmente. E aí eu penso no idioma Caatinga. Caatinga está ameaçada, está ameaçando o planeta Terra. Qual a relação da Caatinga com o planeta? Tem muita relação. E hoje não tem uma política pública para Caatinga. Cerrado e Caatinga não são nem considerados como biomas. Então fica o Deus dará. Por que não há recurso? Porque não há política pública. Então nós temos que brigar por uma política pública para a Caatinga, que se reconheça que o governo federal, que prometeu criar um decreto, criando a Caatinga como bioma, com a preocupação de mantê-lo, para poder haver recursos. Sem recurso não há condição de atuar. Nós temos um projeto concreto. Estamos pedindo o apoio da Chesf, junto com o MST, para financiar um projeto lá no Xingó. Lá no Xingó, o pessoal do MST colocaram numa terra péssima, para sobreviver só tem uma saída, queimar a árvore, fazer carvão para vender. É loucura, é loucura. Por que dão aquela terra para eles? Cria-se condições lá dentro de começar agora a política, o programa de plantas medicinais, em vez de derrubar a árvore, vão resgatar as árvores que têm medicinais e começar a fazer uma política de resgate, pegar as plantas de maneira sustentável, manejar a planta medicinal, vender à prefeitura para fazer remédio, que nós vamos ganhar dinheiro com isso. Ganha o sistema, ganha a Caatinga, ganha a população e ganha o povo com um remédio mais saudável. Eu acho que há saídas. O que falta é buscar verdade e ser realmente democrático, como dizia muito bem Evandro. Democracia, gente, é a gente trocar ideia, a gente buscar soluções em comunidade, com o povo. Não tem receitinha própria de bolsa aqui, ó. Não tem grandes projetos para favorecer multinacional, não. Temos que criar projetos com o nosso povo, o nosso próprio povo. Olha a experiência que era lá na Índia, para resolver o problema de esgotos. Não foi projeto de cima para baixo, não. Foi projeto do povo, de baixo para cima. Foi o povo se ajudando. Então, tem que criar condições para criar política pública, ter recursos locais, investir com o povo local, buscar soluções. Nós temos condições de fazer isso. O nosso povo nordestino não é besta, não, e não é ignorante, é muito inteligente. Legal. Deixa eu passar, então, a palavra aqui por Evandro, e perguntando, Evandro, o seguinte, assim, de concreto, o que é que a gente pode falar que a Agenda 21 hoje está conseguindo fazer, está conseguindo pleitear, está conseguindo articular? O que é que tem de concreto da Agenda 21 da região de Aldeia hoje? É uma visão que a gente tem que ter uma visão crítica, veja só. A gente aposta no formato da Agenda 21, que é esse formato democrático da gente discutir os problemas e depois apontar as soluções. Mas, por outro lado, a gente não vê isso do mesmo empenho ou sensibilidade dos governos, ou municipal, ou estadual, ou federal. Vamos pensar no município de Recife, né? Recife tem uma diretoria de meio ambiente, não tem uma secretaria de meio ambiente. Como é que você pode, Recife, uma cidade maravilhosa, cortada por rios, inclusive outra coisa? Tá os 3 rios aí, o Bibiribe, Capibaribe, Tigipió, sem tratamento nenhum. Estamos aí com o Parque Dona Lindu, que eu sou totalmente contra, porque aquilo ali deveria ser só verde. Entendeu? Eu acho que o prefeito ele não foi muito bem assessorado, porque se ele tivesse sendo bem assessorado, ele estaria, por exemplo, hoje ganhando um prêmio de ecologia, teria sido reconhecido mundialmente, porque hoje a rede dos ambientalistas é uma rede mundial. Nós não estamos ainda profundamente articulados, mas estamos indo para uma articulação devagarzinho, assim, levando, e nós vamos chegar lá. Os ambientalistas vão dar um norte ao mundo, sabe? Porque ou o mundo dá um norte da sobrevivência de todos os recursos, da sobrevivência do ser humano como centro do debate, ou a gente vai ficar só fazendo coisa de cimento, só botando cimento em todos os lugares. Vamos pegar a Via Mangue. A Via Mangue assim, pode-se dizer que ela é uma coisa muito interessante, mas, por outro lado, ela tem uma contradição muito grande. Ela vai ferir ali, rapaz, o Parque dos Manguezais, que são 300 hectares, seria o do maior parque, por exemplo, na zona urbana de Mangue, e nós vamos entrar ali com uma solução individualista, porque, inclusive, a proposta da Via Mangue é de carros. E também aquelas áreas vão ser criadas determinados conjuntos de apartamentos e tudo mais. Onde é que vai ser jogado o esgoto? Vai ser jogado dentro do Parque dos Manguezais.
Então, tem que se pensar de uma forma diferente. Tem que se ter uma Secretaria de Meio Ambiente em Recife, autônoma, que ela tenha autonomia, tenha verba bastante, assim, do mesmo ponto, do mesmo jeito que tem a outra secretaria, não seja uma secretaria secundária. E a gente tem que saber como é que a gente vai intervir. Então, a solução da Via Mangue é uma solução... Qual é o grande problema do Recife? A solução do problema do trânsito em Recife não é uma solução só... Primeiro, é uma solução estrutural. E outra coisa, a saída vai ter que ser saída para transportes coletivos. E a gente está saindo para transportes individuais. Então, você está criando mais espaço, por exemplo, mais poluição, assim, colaborando com mais. Então, a gente tem que estimular metrô, corredores de ônibus, tem que estimular outro nível de saída, porque cada vez mais a população está crescendo. Então, tem que ter saídas, porque vai chegar de um jeito que Recife vai andar a 15 km, 10 km por hora, o trânsito de Recife, que já está caótico. Então, a solução tem que ser uma solução repensada, teria que pensar, a gente teria que juntar os ambientalistas pernambucanos para a gente pensar o conjunto. Então, pensar, não é só pensar em Recife, pensar como é que a gente pode solucionar o problema de Pernambuco, né? Então, nós estamos hoje, por exemplo, Recife. Recife é uma cidade, se a gente pegar os grandes centros urbanos, tem um dado que é muito importante, que é uma coisa que nem os prefeitos, os governadores têm muito culpa, né? Mas é o seguinte, foi incentivado muito o desenvolvimento urbano, né? E o desenvolvimento rural foi colocado como secundário. Em 1960, a gente tinha 70% da população na zona rural, e em 1990, o IBGE vai lá pegar lá os dados, e 30% na zona urbana. Quando foi em 1990, tinha o contrário. Tinha 70% na zona urbana e 30% na zona rural. E não é só a questão da quantidade. Hoje tem muito mais, né? Mais de 80%. Mas a questão não é só a questão da quantidade de pessoas que estão na região urbana. A questão concreta foi a velocidade que se deu. 400 e poucos anos de um jeito e 30 anos depois as coisas modificam. Então, não há prefeitura no mundo que consiga solucionar esses problemas. E só vai solucionar se for soluções compartilhadas. O orçamento participativo é muito importante da prefeitura da cidade do Recife. Mas o orçamento participativo só discute 5% das verbas. Certo? Então, teria que aumentar pelo menos para 10% para ser uma solução compartilhada. E perguntar ao povo, será que o povo queria o Parque Dona Lindu? Será que o povo queria, por exemplo, aquela transformação de gastar R$900 mil lá na Avenida Boa Viagem? Esse dinheiro não poderia estar nas localidades pobres? A gente não poderia estar resolvendo o problema? Vamos pegar um outro problema, só para terminar, Miguel, que é a questão ali em Apipuco, do açude de Apipuco. O açude de Apipuco, rapaz, já existe um projeto de uma arquiteta. Esse projeto aí foi um projeto de 1980. Ele não foi implementado por nenhum governo. Não vou dizer qual foi, mas desde 80 para cá, nenhum governo conseguiu implementar. Porque a Apipucos é, de certa forma, a fossa de Casa Amarela, porque todos os esgotos de Casa Amarela vão para lá, para dentro da Apipuco. Esse projeto já existe, é um projeto que já ganhou prêmio, é de uma professora da Universidade Federal, certo? Lúcia Veras, e até hoje não foi implementado. Então, estamos aí com um problema que é sério, né? E ninguém soluciona. Então, há a questão de se rever a questão ambientalista no estado de Pernambuco. Legal, Evandro. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido bloco de apoio cultural e voltamos já no Liberdade de Expressão. Não sai daí. O nosso amor não tem fronteiras, nosso amor sem limites nem barreiras, nunca vai precisar procurar por outra mulher. Na rua sou uma dama, na cama eu sou a mulher. Eu quero ficar com você, eu quero sentir seu sabor. Que o mesmo que eu sinto a você também deseja querer. Você é a outra metade do meu ser. Eu quero rolar com você na cama, na relva, na praia, toda semana. Ai, num complemento perfeito, nosso amor desse jeito não pode ficar separado. Eu quero... Olá, Miguel. Estamos aqui com o Rosano Júnior para perguntar o que você acha, Rosano, sobre o pernambucano
Não, acho a realidade totalmente o contrário. O pernambucano, em especial recifense, ele não teve acesso à educação. Não sei se é falta de políticas públicas que se tive isso no pernambucano, mas basta você frequentar uma praça, um domingo na Federal, você vai ver que quando as pessoas saem de lá de um piquenique, tá tudo sujo, as pessoas não têm educação. Lixeiro na cidade de Recife, no centro, todo posto tem um lixeiro, você vê esse ponto de cigarro no chão, guardanapo, copo de cartão, enfim. Falta muito isso na população recifense e na realidade de Pernambuco também. Voltamos no Liberdade de Expressão, hoje falando sobre o tema Agenda 21, com nossos convidados Celerino Carriconde e Evandro Araújo. E a gente, claro, mais uma vez e sempre, a gente agradece o carinho da tua audiência. Você em Caruaru, você em Garanhuns, você em Recife, em Petrolina, onde quer que você esteja, aquele abraço. Bem, voltando aqui, já no último bloco, eu queria fazer assim uma reflexão, inclusive, não só para os nossos convidados, mas também para você em casa. Lembrando que o nosso e-mail é programa liberdadexpressão@gmail.com. Você participa não só falando sobre esse tema, mas também sugerindo outros temas. Afinal de contas, esse é o seu programa, esse é o seu espaço. Enfim, esse é o Liberdade de Expressão. E a pergunta que eu queria puxar para os dois convidados é o seguinte: será que essa galera que vive dentro do ar-condicionado, vive em shopping centers, vive dentro do universo que, né, todo construído, ele se lembra que existe o meio ambiente, né? Porque na realidade, a princípio parece que é uma coisa que não é muito necessário não, né? Já que eles têm a possibilidade de construir artificialmente aí ambientes. As suas provocações são ótimas. E também, assim, a questão virtual, né? Hoje em dia, o camarada, além de ter o clima artificial, ele ainda tem imagens que mexem até com a virtualidade, né? Será que esses caras se preocupam mesmo com o ambiente? O microfone está aberto para as considerações. Eu só queria dizer o seguinte: outro dia, o meu netinho, que está na escola antroposófica, um coleguinha dele de 6 anos de idade, lá para o sítio, né? E chegou lá e viu uma galinha, é uma quinora aí. Quer dizer, hoje a escola, a professora tem que começar a pensar. Tá? Ser professor, gente, não é pegar a matéria e vamos começar a pensar a vida. Vamos começar a ver a realidade. Vamos pensar em biologia, vamos lá na mata ver as árvores, ver as plantinhas, ver os animais. Tem que sair do mundo virtual, senão as pessoas vão se perder. A virtualidade acaba criando doidos, porque o cara perdeu a relação com o mundo real. E o nosso cérebro se forma em cima do mundo real, não do mundo subjetivo, do mundo virtual. Nós temos que mudar o paradigma do ensino. Tem que ser um ensino muito mais indutivo, dedutivo. É o que faz hoje, partir das ideias para chegar à vida. Tem partido que um povo faz, observar a vida. Ver, plantar uma sementinha, ver a sementinha crescer. Para uma criança isso é fundamental. A escola antroposófica, ela prioriza não o cognitivo, mas o intuitivo. Meu netinho tem 4, 7 anos, não sabe escrever o nome, mas ele compreende a vida. Ele aprendeu, ele planta uma semente e vê a semente crescer. Ele sabe que é de uma planta, sabe que é um animal. Ele tem essa relação com o mundo. Quando chega um momento oportuno, ele vai poder escrever sobre aquilo que ele já aprendeu na relação com o mundo, aquilo que é a sua intuição. Isso que é fundamental. Isso é educar para a vida. O resto é educar, é treinar para ser um bom executor de uma grande empresa multinacional, talvez um assassino econômico. Microfone aberto para você, Evandro, para suas considerações. O estímulo da sociedade contemporânea é esse, né? Por exemplo, o cara cada vez mais vai ficando cada vez mais distante de si mesmo, né, Gilmar? O cara é tratado, como você falou desde o começo do programa, né? Tudo virou um produto. Até eu faço uma gozação, assim, se tudo é dinheiro, então... Não, se tudo é um negócio, então para que dinheiro, né, velho? Todo mundo negociando tudo, o cara... Cazuza dizia o seguinte: meus sonhos foram vendidos, né, por muito pouco, né? Então as pessoas estão se vendendo baratamente, né? Que aí isso é a questão da estima baixa, né? E para isso interessa, a burguesia se interessa que todo mundo fique cabeça baixa, porque ela vai ser sempre submissa, tudo que ele vai dizer para você está certo, e você depois, aí o que acontece? Para as classes populares começa a ser um subproduto da burguesia, começa a imitar tudo em segunda categoria. Aí o consumo é o consumo do mesmo jeito, quando tem a oportunidade de consumir, consumo do mesmo jeito, naquele consumo onde o importante é se encher, se preencher, e esquece das relações sociais. O mundo é um mundo de relação. O mundo, a Terra é uma coisa só. Hoje, se você tocar fogo aqui numa mata, num pedaço de mata aqui, na Mata Atlântica ou lá no bioma Caatinga, você está interferindo no aquecimento global da Terra inteira. Então, tudo que se faz hoje no mundo todo,
Eu falo um negócio que as pessoas acham que não acreditam muito, mas eu tenho como sentimento verdadeiro. Isso não é provado cientificamente, mas para mim é uma verdade. Um homem-bomba que se estoura lá no Iraque, isso interfere na nossa psique aqui no Brasil. Entendeu? Toda e qualquer maldade que se faça no mundo, que se mate uma pessoa em qualquer parte do universo, interfere na psique de todos os seres humanos, porque nós somos seres interligados uns aos outros. Mas a gente não aprendeu isso. O que é que a gente aprende? A gente aprende que o eu, para mim, mais importante é eu fazer. E aí uma pessoa está sendo, sabe o quê? Ela está sendo escrava do próprio cérebro. O capitalismo, ele se mantém e tudo mais, não é só pela propaganda da mídia televisiva, não. Ele se mantém porque a cabeça, o modus operandi do cérebro da nossa, certo? E aí um modus operandi milenar, é de acumular e de fazer. Você nunca chega no cara e pergunta, e aí, Gilmar, como é que vai? O cara não pergunta, o que é que você está fazendo? Então, o fazer ficou muito mais importante do que o ser. E não é, velho, a vida é curta, né? Uma vez eu fui fazer uma palestrinha com as criancinhas novinhas, e eu perguntei para a galera, você sabe o que é que vai acontecer daqui a 50 anos? Os menininhos de 10 anos, né? Quem estava discutindo sobre a questão do aquecimento global. Os meninos falaram assim, eles não sabiam não. Mas assim, mas comigo, o que vai acontecer? Eles falaram, está morto, os pirralhos falaram. Eu digo, a professora, ela lá na reset, ela falou, está morta. Né? Então, nós vamos morrer, e a sociedade, por exemplo, essas crianças aí, os nossos netos, os nossos bisnetos, como os índios americanos faziam, todas as vezes que eles iam fazer determinadas coisas, eles pensavam em 7 gerações. Se a 7ª geração não fosse atingida por uma questão que você vai intervir na sociedade, o que acontecia? O cara não fazia. Entendeu? Porque só se fosse fazer alguma coisa mal, aí ele não fazia. Mas se fosse fazer uma coisa que não fosse atingir a 7ª geração, então ele fazia. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nas 7 gerações futuras. A gente tem que pensar na humanidade. A humanidade continua. O mundo vai se acabar. O aquecimento global tem solução. Agora precisa que se bote dinheiro nessa história. Precisa que se bote educação, saúde. O mundo precisa melhorar. E as classes abastardas nesse mundo têm que pensar o seguinte, se não melhorar o mundo, vai ficar pior para ela. Não vai ficar pior somente só para classes pobres, não. Só para ter um exemplo. Nós temos hoje, por exemplo, na Índia, certo? Em Nova Delhi, existe uma favela lá, que é 2 milhões de pessoas. Você imagina uma favela do tamanho de Recife. E uma favela dessa na Índia não é uma favela igual a de Recife, não, que ainda o pessoal faz uma taipiazinha, não sei o quê, não. É só aquela lona preta. Então, o mundo precisa pensar que essa dor da fome que existe na África, essa dor, por exemplo, dos nossos companheiros chineses que estão trabalhando 18 horas, 16 horas por dia, isso dói na nossa alma, cara. É preciso transformar o mundo como um todo, já que nós estamos numa questão globalizada, então tem que se pensar na questão globalizada, de globalizar o ser humano, o carinho. A humanidade precisa melhorar em amor, em espiritualidade. Legal. Deixa eu pegar aqui a câmera do Mimi, para a gente fazer aqui mais uma pergunta aqui. O Mimi está retado comigo já, né? Chamando ele de Mimi, mas é carinhosamente Grande Mimi. Inclusive, a gente vai estar botando aí o Mimi também no nosso programa aí, porque afinal de contas, se é a liberdade de expressão, a gente mostra todo mundo aqui, certo? Uma pergunta para os dois aqui. Quando se fala em meio ambiente, e a gente focando aqui na região metropolitana do Recife, eu particularmente vejo rios poluídos, praias poluídas, matas devastadas. Eu não vejo muita coisa boa. Eu queria fazer assim uma pergunta para vocês. O que é que tem de ações positivas no meio ambiente? Será que tem alguma prefeitura fazendo coleta seletiva de lixo? O que é que tem de experiências positivas na área? Né? Não, tem. Eu fico até curioso de saber alguma coisa. Não, tem. Assim, quando a gente fala, por exemplo, na questão ambientalista da prefeitura, do caso de Recife, a gente tem que pensar também em outras coisas positivas. Você pegar o projeto Parceria nos Morros, é um projeto que está bem desenvolvido, são 300 obras continuadamente, 7 anos, inclusive isso. O projeto Parceria tem que ser institucionalizado, tem que virar política pública, não tem que ser projeto, não. Ele tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores e se tornar uma política pública. Ele está lá combatendo a questão dos morros das pessoas que estão morrendo por conta de que não há um tratamento. Então, o projeto Parceria está lá. 300 horas, acaba uma obra, entra outra obra. Então, coisa boa. Reciclagem tem, mas é pequena na cidade do Recife. Entendeu? Então, por exemplo, o pessoal da Inurb faz um trabalho super bacana. O pessoal vai nas áreas, faz educação ambiental, convoca a população, faz uma transformação, passa uma semana lá, dá oficinas de reciclagem e tudo mais. Mas, quando sai de lá, a pessoa pega um pacote de sujeira lá, do lixo dele, e joga quase na sua cara, assim, na sua frente. Então, a questão do meio ambiente não é só as prefeituras, tem que ter um processo de educação.
E aí tem que se melhorar o salário dos professores, tem que se reduzir a quantidade de alunos por sala de aula para poder a gente ter uma educação concreta. Esses alunos precisam ser transformados. Legal, Evandro. Bem, o fazer nosso uma tempo está provocação acabando, para mas você. fique à vontade. Você diz, o que estão fazendo para a Vitória? O que você está fazendo para mudar o meio ambiente de Recife? É só uma provocação, porque tem uma coisa, Mahatma Gandhi para mim é um grande mestre. Ele dizia uma coisa, só posso mudar no mundo aquilo que eu mudar em mim mesmo. Se eu não mudar em mim, não vou conseguir mudar o mundo. Agora, se eu mudar em mim, uma vez ele vinha passando e tinha um cocô no meio da vila, da favela lá. Ele chegou lá, pegou com a mão o cocô para limpar. Olha o simbolismo dele, né? Pegar a merda do povo com a mão para poder tirar. O Mahatma Gandhi, o líder, né? Quer dizer, o testemunho que ele deu com aquilo. Quantos milhões viram aquilo ali? Quantos milhões que conseguiram mudar? Eu acho que a gente pode mudar se a gente começar a mudar na gente mesmo. Vamos mudar em nós mesmos que a gente consegue mudar o mundo. Legal, Celerino. Bem, o nosso tempo está se acabando e eu queria que a gente partisse para as considerações finais, inclusive divulgando algum e-mail, telefone de contato, enfim, alguma coisa que a gente possa, que a população possa interagir com a Agenda 21 da região de Aldeia, participar, enfim. Eu queria, Celerino, que você fizesse essas considerações finais, então o microfone está aberto, foi uma satisfação tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. Eu que agradeço o convite também do Evandro, de você, para poder participar desse programa. Foi muito importante estar aqui. Eu acho que a comunicação, a mídia, ela é fundamental. Um trabalho pequenininho sem o reforço da mídia não funciona. Esse poder dessa comunicação da rádio e da televisão no povo é impressionante. É quase assim como uma coisa divina, porque toca neles. Então está aqui para mim um grande prazer. Tenho certeza que você que viu a gente aqui, você que escutou a gente aí, vai tocar no seu coração o que fazer a partir de agora, depois que você vê a gente, na sua vida com relação ao meio ambiente e com relação à sua própria existência. Legal, Celerino, uma satisfação mais uma vez tê-lo aqui em Liberdade de Expressão. Evandro Araújo, o microfone aberto para suas colocações finais. Importantíssimo, acho que debates como esse tem que ser travado todos os dias, porque nós temos condições de mudar a Terra. A Terra precisa ser mudada e ela tem condição. E, assim, Recife, Pernambuco, tem muita gente linda, cara, tem muita gente especial, tem muita gente bacana, preocupada em todas as áreas. Em todas as universidades, em todas as comunidades, existe muita gente boa, muita gente legal. E a gente vai somar esses esforços, nós vamos juntar essas pessoas para dizer o mundo tem solução, o mundo precisa melhorar e o mundo tem condições, porque tem muita gente bacana. Deus não ia deixar a gente abandonado somente no meio de um monte de leões, não, cara. Então, sim, a gente pode transformar, vamos transformar, mas vamos se juntar, vamos ter mais humildade. As pessoas que estão interessadas na questão do meio ambiente, procurem, sabe, desde as suas relações pessoais, transformar, não ser um explorador do outro. Então, eu acho que, por exemplo, começa a transformar a partir desse momento em diante. Eu agradeço. Então, se o pessoal quiser contato com a Agenda 21, pode escrever sebastiaoevandro@ig.com.br ou pelo telefone 9111 5012, que é o meu telefone, repetindo, 9111 5012, Evandro Araújo, e a gente pode fazer esse trabalho junto. A Agenda 21 precisa de você, precisa somar, a gente precisa estar junto para que o mundo seja um mundo bacana e a gente herde essa terra, uma terra maravilhosa para todos aqueles que amam a terra e amam a Deus. Legal, Evandro, legal, Celerino, uma satisfação tê-lo, e o programa Liberdade de Expressão vai ficando por aqui. A gente agradece o carinho da tua audiência. Amanhã a gente volta com mais um programa e você continua escrevendo para a gente, continua participando do nosso e-mail, programa Liberdade de Expressão, @gmail.com, sugere o tema, participa. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Tchau, tchau.